Olá, querido aluno, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula, dando continuidade aos nossos estudos. Em meio a essa pandemia, continuamos em isolamento social, mas isso não significa que estamos impossibilitados de continuar os nossos estudos. Se está chegando até você, mais um vídeo, mais uma videoaula, dando continuidade aos conteúdos vistos anteriormente. Nós estamos trabalhando a urbanização e hoje nessa videoaula nós vamos ver como que se deu esse processo no nosso país, a urbanização brasileira, ok? Antes da gente falar desse processo no Brasil, vamos dar uma lembrada do que consiste o processo de urbanização. Eu posso dizer que um espaço ele é urbanizado a partir do momento em que a população residente na cidade ela é maior que a residente no campo. Hoje é fácil a gente compreender esse processo porque na maioria dos lugares existem mais pessoas morando em cidades do que no campo. Mas não sei se vocês se lembram das aulas passadas, nem sempre foi assim. As cidades elas já existem há muito tempo. As cidades da antiguidade surgiram há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Mas a formação de cidades não significa o mesmo que o processo de urbanização. Cidade está ligada à urbanização? Sim, fato, mas não significa que o desenvolvimento, o surgir de uma cidade consista no processo de urbanização. A urbanização, de fato, ela só acontece quando a população que mora na cidade ela passa a ser maior que a população do campo. Esse processo ele está associado à Revolução Industrial. Então, automaticamente, os países que foram pioneiros na industrialização, onde a Revolução Industrial aconteceu primeiro, como na Europa, nos Estados Unidos, esses países foram os primeiros a se urbanizar. O Brasil, como é um país de industrialização tardia, esse processo de urbanização, ou seja, da maior parte da população brasileira morar em cidades, também foi um processo tardio no nosso país. Aconteceu sobretudo a partir da segunda metade do século XX, justamente porque nós fomos um país que nos industrializamos tardiamente se comparado a outros países do mundo. Então, galera, urbanização para ela acontecer tem que haver esse processo, mais gente na cidade do que no campo. Antes é o processo oposto, ruralização. Lembrando sempre, não necessariamente o surgimento de cidade significa que haja o processo de urbanização. Pegando essa lógica aqui no contexto do Brasil, as primeiras cidades surgiram ainda no Brasil colônia, nos séculos 16, 17, mas embora existissem cidades, elas funcionavam apenas como locais de troca para as mercadorias que eram produzidas no campo. O campo ele era soberano antigamente em relação ao espaço urbano, em relação à cidade. Mesmo tendo cidades, a maioria da população trabalhava e residia no campo. As cidades elas passam a ganhar importância a partir do processo de industrialização. E aqui no Brasil, obviamente, como a industrialização ela foi tardia, esse processo típico de urbanização, de mais gente morando em cidades, vai acontecer paralelo ao nosso processo de industrialização, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Alguns dados importantes aqui. Nossa industrialização ela aconteceu de forma tardia, a partir do século XX. Automaticamente, industrialização e urbanização andam juntas. O desenvolvimento das cidades acontece paralelo à Revolução Industrial. A urbanização, o desenvolvimento das cidades acontece a partir do momento que se instalam fábricas no seu território. No Brasil, a industrialização ela ocorre a partir da segunda metade do século XX, mais precisamente. Antes disso, o nosso país ele era primário exportador. A economia brasileira girava em torno da produção de gêneros agrícolas e minérios, ou seja, nós éramos um país primário exportador. A economia brasileira estava ligada ao campo. Automaticamente, mesmo existindo já cidades no Brasil, a maior parte da população brasileira morava no campo. Até o início do século XX, nós éramos um país de economia rural e automaticamente de população também rural, Mesmo após o início da nossa industrialização em 30, na primeira fase da nossa industrialização na era Vargas, o país ainda permanece tendo sua maior parte da população residindo no campo. É somente a partir da década de 60, 1970 em diante, é que nós passamos a ser um país predominantemente urbano. Observem atentamente o gráfico de barras, que ilustra em azul a população urbana, população residente em cidades, e em vermelho a população rural.
O que nós observamos no Brasil em relação à taxa de urbanização, ou seja, o percentual de pessoas morando em cidades? Observem vocês que até o ano de 1960, a maioria da população brasileira ainda era rural. Nós não tínhamos experimentado o processo de urbanização. É somente a partir da década de 70 que a população urbana ela é superior à rural. E esse número vai só aumentando com o passar do tempo. Ó. Reparem vocês que o último dado aqui de 2010 mostra que 84% da população brasileira vive em cidades, enquanto 16% vive no campo. Portanto, a urbanização brasileira é um processo tardio, justamente porque a nossa industrialização, que foi esse processo que puxou a ida de pessoas para a cidade, aconteceu também de forma tardia. E nessa videoaula de hoje nós vamos ver como que se deu esse processo no Brasil e os principais fatores, os principais fenômenos que ocorrem no espaço urbano brasileiro. Como nós vimos em videoaulas anteriores, a urbanização no mundo ela acontece diretamente associada ao processo de industrialização. A industrialização, com o processo de industrialização, as fábricas se instalam nas cidades, automaticamente com o desenvolvimento industrial nas cidades, outras atividades econômicas se desenvolvem no espaço urbano, como comércio, setor de serviços, e, consequentemente, mais oferta de emprego passa a ocorrer nas cidades. Esse fator atrai a população do campo. A industrialização ela estimula o êxodo rural a partir do momento que a indústria gera mais oferta de emprego nas cidades. Mas é preciso lembrar também que a mesma indústria que estimula o êxodo rural, a ida das pessoas do campo para a cidade em busca de emprego, ela também elimina os empregos no campo, ou seja, ocorre também o êxodo rural por conta da mecanização do campo associada à industrialização. Com a industrialização e com o aumento de população nas cidades, o campo necessita produzir mais. E para produzir mais, em muitos casos acontece a modernização das atividades agrícolas. Consequentemente, com a modernização do campo, ocorre o desemprego no campo, né? Então o êxodo rural também ele vai ser estimulado. Nós falamos em aulas anteriores. A urbanização ela acontece a partir do momento que a população migra do campo para a cidade. Aí a população do campo diminui e a população da cidade aumenta. E esse fato ele se dá a partir do êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade, que é estimulado por fatores atrativos, associado ao aumento de emprego nas cidades através da industrialização, mas também esse êxodo rural, a ida da população do campo para a cidade, também é estimulado por fatores repulsivos. Nesse caso, quais seriam esses fatores repulsivos aqui no Brasil? O que estimulou a saída do homem do campo e a ida dele para a cidade? A ausência de empregos no campo provocados pela mecanização, mas aqui no Brasil nós também temos como fatores que estimularam o êxodo rural e contribuíram para a urbanização também as precárias condições de vida no campo. O Brasil é um dos países do mundo com uma das maiores áreas agricultáveis do planeta, porém essas terras se encontram concentradas nas mãos de poucos. Há muita terra disponível no Brasil, mas muitos pequenos trabalhadores rurais, principalmente os pequenos produtores ligados à agricultura familiar, eles têm dificuldade para manter suas terras. Resultado, migram para a cidade em busca de melhores condições de vida. A terra concentrada nas mãos de poucos. A criação do Estatuto do Trabalhador Rural, em 1960, determinou direitos trabalhistas para os trabalhadores do campo. Muitos empregadores mandaram os trabalhadores embora por não quererem pagar direito trabalhista. Então, a criação do Estatuto do Trabalhador Rural em 60 também foi um fator que estimulou o êxodo rural no Brasil, ou seja, a saída do homem do campo para a cidade. Fora também que no campo nós temos a questão da expropriação rural. Muitos pequenos produtores sem apoio do governo acabam endividados e, como forma de pagar suas dívidas, vendem as terras, perdem as terras por conta de dívida. É um fator também que estimula o êxodo rural no Brasil. E a falsificação das escrituras de terra, a chamada grilagem, também é um fator que estimula o êxodo rural no Brasil, ou seja, a saída do homem do campo em direção à cidade. Então aqui no Brasil, pessoal, a urbanização ela está ligada à industrialização, fato que gerou emprego no campo, mas também ela está ligada às precárias condições de vida no campo e à ausência de empregos no campo, né, por conta do processo de mecanização.
Então, pessoal, recapitulando, aqui no Brasil a urbanização ela se desenvolve sobretudo a partir da década de 60, estimulada a partir do êxodo rural, da migração do campo para a cidade, que foi provocada de maneira geral, né, a falta de perspectiva de trabalho no campo, mas a busca por emprego nas cidades, né, geradas a partir da industrialização, a busca por melhores condições de vida na cidade, né, essa migração campo-cidade, o chamado êxodo rural, ele foi o principal fator que estimulou a nossa urbanização, a urbanização no território brasileiro. De maneira geral, já a partir de 1940, ocorrem os primeiros fluxos migratórios do campo para a cidade, que se acentuam mais significativamente a partir das décadas de 60 e 70. A partir de 1970, o Brasil já é um país de população predominantemente urbana, ou seja, de fato, a urbanização vai se desenhar no nosso país. Conforme a gente pode observar novamente nesse gráfico, né, sobretudo entre as décadas de 60 e 80, ocorreram os fluxos migratórios mais intensos do campo para as cidades, contribuindo aí para o maior processo de urbanização no Brasil. Nesse intervalo de tempo, né, é que a população brasileira urbana ela ultrapassa a população rural em números absolutos. Só para vocês terem uma ideia, nesse intervalo de tempo aí dos anos 60 aos anos 80, cerca de 60% da população do campo migrou para a cidade nesse período, contribuindo aí para o aumento de população nas cidades. Obviamente que hoje as cidades são muito mais populosas, tem muito mais gente do que no campo. E o que também contribuiu para esse aumento de população na cidade foi o crescimento natural da população brasileira. Nós vamos observar agora algumas das principais características da urbanização brasileira. A primeira que vocês já sabem, né? Acabamos de mostrar, mais de 80% da população brasileira vive em cidades. O Brasil hoje ele é um país predominantemente urbano. Seguindo a lógica dos países industrializados, aqui no Brasil também a maioria da população mora em cidades. Segundo dados estatísticos do IBGE, 88% da população brasileira vive em cidades, ok? O Brasil ele é um país predominantemente urbano, obviamente, e quase 90% de sua população mora em cidades. Só que essa urbanização ela é desigual se comparada às regiões brasileiras. Do ponto de vista espacial, do ponto de vista territorial, ela é mais intensa nas regiões sudeste e sul e ela é menos intensa nas regiões norte e centro-oeste. Quer dizer, tem mais pessoas morando em cidades nas regiões sul e sudeste, enquanto no norte e no centro-oeste existem menos pessoas morando em cidades. As taxas de urbanização, ou seja, o percentual de pessoas morando em cidades é desigual comparando aí as regiões brasileiras. Como nós vimos, o Brasil hoje ele é um país predominantemente urbano, 88% da população brasileira vive em cidades, só que essa taxa de urbanização ela distribui-se de maneira diferenciada entre as grandes regiões brasileiras. A gente observa aí um mapa que mostra o percentual de população urbana e rural entre as regiões brasileiras e observem vocês que nesse mapa as regiões sudeste e sul elas se destacam com o maior percentual de população urbana se comparado às outras regiões brasileiras. As maiores taxas de urbanização se situam sobretudo no eixo Rio-São Paulo e também nos estados do sul do Brasil. A que se deve esse fato, essa característica demográfica de urbanização diferente entre as regiões brasileiras, né? A gente pode observar que as taxas de urbanização elas são maiores de maneira geral nos estados da região sul e sudeste, principalmente porque nessas duas regiões é justamente onde estão os estados mais industrializados e, obviamente, os estados onde a modernização das atividades agrícolas foram maiores. Observem novamente. As maiores taxas de urbanização, ou seja, as regiões com maior número de percentual morando em cidades, são as regiões sudeste e sul, justamente as regiões mais industrializadas e, consequentemente, as regiões com maior modernização agrícola. O centro-oeste e o norte do Brasil são regiões urbanizadas? Obviamente, mas em geral ainda tem um percentual significativo de população morando no campo. Obviamente que tem mais gente na cidade do que no campo, o Brasil já é um país urbano. Mas essas duas regiões são regiões de ocupação recente, são regiões de menor população absoluta, são regiões pouco populosas, pouco povoadas. Então, exatamente por isso, a gente não verifica altas taxas de urbanização na porção oeste do Brasil.
Brasil. As maiores taxas de urbanização representadas aqui pelas cores amarela, laranja, verde, né? Os pontos pintados no mapa são as áreas mais urbanizadas, são justamente as áreas mais industrializadas, as áreas de ocupação mais antiga. Portanto, a gente pode observar que, embora o Brasil seja um país predominantemente urbano, as taxas de urbanização elas variam de região para região no Brasil, sendo maiores aí justamente nos estados mais industrializados, principalmente na região sudeste, óbvio, onde a industrialização começou. Uma outra característica que chama atenção na urbanização brasileira foi a mudança no perfil da PEA brasileira. A urbanização ela provocou mudança em relação à distribuição dos trabalhadores brasileiros pelos setores da economia. O termo PEA significa população economicamente ativa, é a população que trabalha ou que está à procura de emprego. Observem vocês no gráfico que no passado, com o Brasil sendo um país predominantemente rural, boa parte da população trabalhava no setor primário. O setor primário compreende as atividades agrícolas, a pecuária, atividades rurais. Já o setor secundário e o setor terciário compreende a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Com a urbanização, o que a gente observa? A diminuição da PEA empregada no setor primário, ou seja, a diminuição do número de pessoas empregadas em atividades rurais e o crescimento de pessoas empregadas no setor secundário e no setor terciário. Com o tempo, obviamente, né, muitas pessoas que foram inicialmente empregadas na indústria também perderam o emprego porque, da mesma forma que o campo se mecanizou, com o tempo a indústria também passou por um processo de automação das suas linhas de produção. Resultado, atualmente boa parte da população brasileira é urbana e trabalha em atividades urbanas. E quais atividades a população se concentra? Em geral, em atividades do setor terciário, que envolve o comércio e a prestação de serviços. Nem a indústria, que no passado empregou muitas pessoas, hoje emprega tanta gente, justamente pelo processo de automação. Aqui no Brasil vem se verificando o processo de terceirização, que é a concentração de pessoas que trabalham da PEA, a população economicamente ativa, no setor terciário da economia. Conforme a gente pode observar no gráfico, à medida que o Brasil foi se tornando um país urbano, automaticamente a sua população economicamente ativa passou, obviamente, a ocupar atividades urbanas. Boa parte da população brasileira hoje está empregada no setor terciário da economia, que envolve o comércio e a prestação de serviços. Como a gente sabe que no Brasil a soma dos empregos não é suficiente para atender a toda a população, cresceu também nas cidades brasileiras o número de profissionais trabalhando na informalidade, ou seja, sem carteira assinada. Boa parte da PEA brasileira hoje ou trabalha no setor terciário, ou está desempregada, ou trabalha em atividades informais, ou seja, faz bicos, trabalha por conta própria, ok? O processo de urbanização, portanto, modificou o perfil do trabalhador brasileiro, antes empregado em atividades rurais no setor primário e atualmente boa parte da população vivendo em cidades, obviamente está empregada em atividades urbanas, principalmente no setor terciário da economia. Passando para outras características da urbanização brasileira. Como é possível a gente perceber nesse mapa, nós temos algumas áreas marcadas pelas altas taxas de urbanização, ou seja, pelo grande número de pessoas morando em cidades. A urbanização brasileira ela se caracterizou pelo crescimento ou inchaço dos maiores centros urbanos, principalmente as capitais estaduais, que se tornaram grandes centros industriais. Nas grandes cidades onde a indústria se instalou, essas cidades receberam grandes levas de imigrantes provenientes da zona rural, não somente dos seus estados, mas também de outras regiões. A partir do crescimento populacional dessas cidades e do grande fluxo migratório para essas cidades, formaram-se as grandes metrópoles brasileiras. Uma das características principais da urbanização brasileira é o processo de metropolização. Até os anos 1980, a maioria das cidades que cresciam eram as metrópoles, aquelas grandes cidades marcadas pela concentração de atividades econômicas, principalmente pelas atividades industriais. Com
A formação das principais metrópoles brasileiras está associada à concentração de população e atividades econômicas dos maiores centros urbanos, que, consequentemente, por concentrar boa parte da população e atividades econômicas, tornaram-se metrópoles. A industrialização e as migrações regionais associadas ao êxodo rural, mais o crescimento da população geraram uma forte concentração populacional em torno de algumas cidades, que com o tempo se tornaram grandes cidades denominadas metrópoles, que se concentram principalmente na chamada região centro-sul do Brasil, a área que envolve o sudeste e o sul brasileiro. E como consequência do processo de metropolização, em razão do grande fluxo da chegada de imigrantes nessas grandes cidades, houve um crescimento exacerbado, desordenado da área urbana dessas metrópoles, que em muitos casos se uniram a municípios vizinhos, formando o que a gente chama de região metropolitana. Uma das consequências do processo de metropolização foi a ocorrência de dois fenômenos aqui no Brasil associados à urbanização. Fenômenos estes que nós já estudamos em aulas anteriores, que é a conurbação, que é a união de vários municípios, e a formação das regiões metropolitanas, que são grandes áreas que crescem em torno de metrópoles. A partir da década de 70, sobretudo, vão surgir as grandes regiões metropolitanas do Brasil, que também são chamadas aqui de regiões integradas de desenvolvimento. O que é uma região metropolitana, pessoal? É uma grande área que cresce em torno de uma metrópole, e essa situação está associada ao processo de conurbação. A metrópole muitas vezes se expandiu, cresceu do ponto de vista urbano, do ponto de vista territorial, e acabou se unindo a municípios vizinhos, formando a região metropolitana. Aqui nós temos um exemplo da conurbação da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a segunda maior região metropolitana do país. Dentro dessa área espacial aqui, a gente vê a conurbação, a junção de vários municípios. E no mapa aqui fica mais fácil da gente perceber, Nós temos a metrópole, a cidade do Rio de Janeiro, interligada, unida a vários municípios vizinhos, formando a chamada região metropolitana do Rio. Segundo dados estatísticos do IBGE, no Brasil hoje nós temos cerca de 36 regiões metropolitanas. Aqui no Brasil, a formação das regiões metropolitanas está associada à conurbação das metrópoles com municípios vizinhos, formando uma grande área urbanizada, formada aí por vários municípios contíguos, no sentido de você não saber aonde começa e aonde termina essas cidades. Quando agrega municípios de mais de um estado, a gente chama de RID, Região Integrada de Desenvolvimento. Atualmente nós temos no Brasil 36 regiões metropolitanas. Olha o mapa destacando aí para vocês as principais regiões metropolitanas brasileiras. E a gente tem uma situação muito peculiar, que é o padrão de concentração populacional nessas metrópoles. São 36 grandes áreas urbanas no Brasil, 36 regiões metropolitanas no total, que concentram em si cerca de 90 milhões de habitantes, ou seja, quase metade da população brasileira mora nessas áreas metropolitanas, E a lógica, por que a maioria da população mora no entorno das metrópoles? Porque as metrópoles e as regiões metropolitanas são os locais providos de maior infraestrutura, são os locais onde existe maior oferta de emprego, estão concentradas as principais atividades econômicas, existe o desenvolvimento industrial. Então, obviamente, nós temos a concentração de população nas áreas das metrópoles ou no entorno das metrópoles, nas áreas das regiões metropolitanas. Nós temos aqui na tabela destacada para vocês as principais regiões metropolitanas brasileiras. E observem que quando a gente fala de região metropolitana, a gente está falando de um conjunto de municípios integrados, conurbados. A região metropolitana de São Paulo é a maior de todas, com 39 municípios no total, totalizando mais de 20 milhões de pessoas. São mais de 20 milhões de pessoas nessa área territorial aqui, que caracteriza a Grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Aqui nós temos a cidade de São Paulo, e no entorno os municípios que formam a Grande São Paulo, ou seja, a região metropolitana de São Paulo. E como nós falamos anteriormente,
É um conjunto de municípios que estão conurbados, que estão unidos e desfrutam de infraestrutura em comum, em termos de rede de transporte, oferta de serviços, emprego, ok? E é muito comum dentro desse contexto das regiões metropolitanas, né, haver o chamado movimento pendular diário. O que é esse movimento pendular diário? O movimento pendular seria uma espécie de migração temporária que acontece das cidades menores para as metrópoles. Existe uma grande interdependência entre os municípios que compõem as regiões metropolitanas, o que faz ocorrer um movimento migratório diário de pessoas das cidades menores para as grandes cidades, caracterizando aí o movimento pendular diário. Pendular no sentido do pêndulo do relógio, que vai e volta. Quem que vai e volta? Milhares de trabalhadores deslocam-se diariamente das suas residências, principalmente dos municípios menores, para seus locais de trabalho, no caso as metrópoles. Nós temos aqui uma ilustração que mostra mais ou menos esse movimento migratório pendular diário. O Rio de Janeiro é a metrópole, é a cidade mais desenvolvida, é a cidade que contém a maior parte dos empregos. Boa parte das pessoas trabalham no Rio, mas não tem rendimentos suficientes para adquirir uma casa, para pagar um aluguel na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, moram em municípios vizinhos, como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. Todos os dias, milhares de trabalhadores deslocam-se dos seus municípios vizinhos em direção à metrópole para trabalhar, para estudar, em busca de serviços de saúde, em busca de assistência médica, enfim, em busca de estudo. Esse movimento pendular diário é comum nas metrópoles brasileiras, nas regiões metropolitanas brasileiras. Milhares de trabalhadores deslocam-se diariamente das suas residências, né, geralmente em municípios menores, em direção à área das metrópoles para trabalhar, para estudar, para obter algum tipo de serviço. Como é um movimento temporário, a gente fala que é um movimento do pêndulo do relógio, que vai e volta. As pessoas saem de manhã para trabalhar e regressam à noite para suas casas. E em muitos casos, né, esses municípios menores são taxados como cidades dormitórios, justamente porque a população só tem sua residência ali e só vai em casa para dormir automaticamente, né? Todos os dias sai de casa muito cedo, pega aí 2, 3 conduções para chegar até a cidade maior, no caso a metrópole, para trabalhar, para estudar e depois regressa na parte da noite para sua casa para descansar, para poder dormir. Então é muito comum, né, essas cidades menores em torno da região metropolitana serem taxadas como cidades dormitórios, porque a população justamente só vai para dormir. Aí muitas pessoas se questionam, né? Por que então, por que o trabalhador precisa todo dia ter esse desgaste, né, de sair da sua cidade, uma outra cidade para ir trabalhar numa grande cidade? A lógica é a seguinte, pessoal, nas grandes cidades, nas metrópoles, os custos de vida são muito elevados, né? Não é fácil arcar com as despesas de aluguel, condomínio, numa grande cidade como o Rio de Janeiro. Por isso a população mais pobre, a população carente, ela vai morar nos municípios vizinhos, que possuem custo de vida muito menor. Quando a gente estava falando de urbanização na matéria passada, a nível mundial, nós falamos sobre a formação das megalópolis. Não sei se vocês se lembram do conceito de megalópole. Vamos dar uma relembrada, uma recapitulada no que significa megalópole. Megalópole é a junção, a conurbação de duas ou mais metrópoles. Quando duas ou mais grandes cidades, metrópoles, se unem, forma-se uma grande área urbanizada que, segundo os geógrafos, é chamada de megalópole, ok? Aqui no Brasil, durante muitos anos, cogitou-se a formação de uma megalópole a partir da interligação do eixo Rio-São Paulo, ou seja, no sudeste brasileiro, durante muitos anos cogitou-se que nós tínhamos uma megalópole em formação a partir da interligação das nossas duas principais regiões metropolitanas, a Grande São Paulo e o Grande Rio. Observem vocês aqui, ó, a área da possível megalópole brasileira. Ela agregaria aí os municípios da região metropolitana do Rio, interligados aí pelo Vale do Paraíba Fluminense e o Vale do Paraíba Paulista, ó. Essa estrada aqui, a rodovia Presidente Dutra, é o principal eixo que liga as duas principais áreas metropolitanas do Brasil, o eixo Rio-São Paulo. Durante alguns anos, os geógrafos brasileiros cogitaram a possibilidade de haver uma conurbação entre essas duas áreas principais metropolitanas do Brasil. Porém, esse processo não se confirmou.
No Brasil, portanto, nós não temos uma megalópole. Por quê? Nós não temos a conurbação entre as metrópoles brasileiras. Embora haja uma grande área urbanizada dentro desse território aí, envolvendo aí a Grande São Paulo e o Rio de Janeiro, nós não temos a formação de uma megalópole, não houve a conurbação dessas duas metrópoles brasileiras. Aqui no Brasil nós temos, segundo o IBGE, a formação de um complexo metropolitano do Sudeste. O IBGE chama essa grande aglomeração urbana, né, da região Sudeste de Complexo Metropolitano do Sudeste, que agrega a Grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, o Grande Rio, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, mais outras duas áreas metropolitanas, a área metropolitana da Baixada Santista e de Campinas, além de cidades médias do Vale do Paraíba em São Paulo e do Vale do Paraíba no Rio de Janeiro, como cidades como Volta Redonda, Lorena, Guaratinguetá, Aparecida, enfim, nós temos uma grande área urbanizada no eixo, né, na interligação de São Paulo e Rio de Janeiro. Nós não temos uma megalópole, mas sim uma grande área urbanizada que o IBGE chama de Complexo Metropolitano do Sudeste. Beleza, pessoal? É isso por enquanto. Vimos então como se deu o processo de urbanização no Brasil e as características principais da urbanização brasileira. Processo de metropolização, alguns eventos que acontecem nas metrópoles, que é a formação das regiões metropolitanas, o movimento pendular diário que acontece das pequenas cidades para as grandes cidades da área metropolitana. Finalizamos aí trabalhando a questão da megalópole brasileira, que não existe, não houve a conurbação entre as principais metrópoles, mas há de se considerar aí essa grande área urbanizada aí que reúne as principais cidades do país, né, as principais metrópoles brasileiras, que é o complexo metropolitano da região Sudeste. Na nossa próxima videoaula a gente vai dar continuidade ao estudo da urbanização brasileira, trabalhando aí a questão dos problemas urbanos vivenciados nas principais cidades brasileiras. Até a próxima!